Diga glória a Jesus. Gênesis 41. Vamos abrir a palavra de Deus. Jesus está aqui. O Senhor vai continuar falando conosco pela sua palavra. Glória a Jesus. Gênesis 41, versículos 38 a 40. Vamos ler todos juntos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Glória a Deus. Relembrando, irmãos, a história de José, filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, e Jacó tinha o terrível problema de ter um filho preferido, que era o José. Os irmãos, por inveja, quiseram matá-lo. Por ideia de Rúben, não o mataram, mas o venderam como escravo aos ismaelitas, e posteriormente os ismaelitas o venderam ao Egito. Mas José continuou firme, fiel a Deus. No Egito foi vendido como escravo na casa de Potifar, que era um dos grandes ministros de Faraó. E ali José foi muito fiel, foi colocado sobre toda a casa como o principal dos escravos. Mas por uma intriga da mulher de Potifar, que quis adulterar com José, e José não consentiu de forma alguma, ele acabou sendo preso sob uma alegação injusta, mas na cadeia ele foi o melhor dos presos, servindo ao Senhor fiel. E o Senhor deu a José o dom de interpretar sonhos. 2 ministros de Faraó, o copeiro e o padeiro Mor, ambos foram à cadeia, ambos tiveram sonhos. Deus deu a José a revelação dos sonhos de ambos. Um foi enforcado e o outro foi restaurado ao seu posto. Passou 2 anos, Faraó teve um sonho, e esse sonho muito o incomodou. Ninguém no Egito conseguia discernir, decifrar aquele sonho. E este ministro, que outrora esteve na cadeia, que teve um sonho e foi interpretado por José, lembrou-se daquele rapaz da prisão que interpretava sonhos, que tinha interpretações de Deus. E daí chamou José, e José foi colocado na frente de Faraó, e Deus concedeu a José uma interpretação brilhante do sonho. Era o sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e também as 7 espigas boas e as 7 espigas ruins. O significado do sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Deus deu também a José a sabedoria para dar o conselho a Faraó, para guardar dos depósitos do Egito toda a fartura conseguida nos 7 anos iniciais, para ter o sustento nos 7 anos de fome que haveriam de vir. E daí Faraó ficou tão estupefato com a interpretação dada, que ele disse estas palavras: acharíamos um varão como este? Diga glória a Jesus. Irmãos, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Repita comigo: o nosso bem precioso é o Espírito Santo. Irmãos, no Velho Testamento o Espírito Santo não era concedido a todos, pairava sobre alguns por um período de tempo para uma missão específica. Era sobre os profetas, sacerdotes e reis apenas. Mas já estava profetizado, estava antecipado. O profeta Ezequiel falou que viria o tempo em que o Senhor faria um novo concerto, em que o Senhor derramaria do Espírito Santo. Joel disse no capítulo 2 de seu livro que o Senhor haveria de derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, os mancebos teriam visões, os velhos sonhariam sonhos. Diga glória a Jesus. Até sobre os servos, sobre os escravos, o Senhor haveria ainda de derramar do Espírito Santo. Irmãos, isso se cumpriu em Jesus. João Batista veio primeiro dizendo que após ele viria aquele que poderia batizar
no Espírito Santo. Veio Jesus, e Jesus até perguntou à samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e o que te pede, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Jesus explicou em João 7, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E diz lá especificamente isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, e Jesus subiu ao céu, diz lá em Atos 1, e exortou os discípulos a permanecerem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, que segundo Jesus, os discípulos tinham ouvido dele mesmo. E os discípulos esperaram, e veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Irmãos, e agora o Espírito Santo é dado a todos nós, de forma tal que está escrito em 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está escrito em Romanos 8,9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então todos os que se convertem ao Senhor têm o Espírito Santo. E além do que é a bênção do batismo no Espírito Santo, que segundo a interpretação bíblica descomprometida com liames denominacionais, diga glória a Jesus. O batismo no Espírito Santo é uma bênção a mais, é uma experiência a mais, a qual nós somos exortados a buscar. Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho que acontece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Salmo 16, 2, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Em Números 11, 28, oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhes desse do seu Espírito Santo. 1 Coríntios 14, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizasseis. Esse é o desejo de Deus. Irmãos, é uma bênção que está à disposição de todos nós. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, infelizmente, os crentes às vezes não valorizam esta bênção, relativizam, vulgarizam, esquecem esta bênção e colocam o coração em outras coisas. Mateus 6,21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Por isso, irmãos, que tem tanta advertência bíblica com respeito a guardar o Espírito Santo, a guardar-se na plenitude do Espírito Santo. Fala para o lado, você precisa disso. Meu amado irmão, se você perder o fervor, você não sobe para o céu, você fica, você não vai no dia do arrebatamento, porque Jesus disse muito claro em Mateus 25, parábola das 10 virgens, aquelas cuja chama se apagou, não entraram nas bodas. Meu amado, é necessário guardar o fervor até o fim. A igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor, Jesus advertiu severissimamente em Apocalipse 2 que Jesus haveria de tirá-los do lugar. Diga glória a Jesus. Irmãos, 1 Tessalonicenses, não extingais. 1 Tessalonicenses 5, não extingais o Espírito. Diga glória a Jesus. 2 Timóteo 1, despertes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o Espírito voluntário. Louvado seja o Senhor. Lucas 15, irmãos, o filho pródigo que saiu de casa e desperdiçou tudo que tinha e ficou na miséria. Irmãos, o que o crente pode ter, que ele pode vir a desprezar? As bênçãos espirituais. Irmãos, o crente pode entrar em muitos caminhos. Ele pode entrar no caminho da racionalidade, quer entender tudo, quer saber tudo, quer ler livros, etc e tal. E irmãos, este é um caminho muito perigoso, porque isso pode abafar o Espírito Santo. Irmãos, o justo não vive de conhecimento, o justo vive da fé. Não se esqueça que a árvore maligna do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você precisa ter fé. Fala isso para um lado, você precisa ter fé. Irmãos, e a fé se alcança em oração. Diga glória a Jesus. Muito melhor do que ler um livro evangélico é ajoelhar e orar para falar com o próprio Deus. Ao invés de ler sobre Deus, fale diretamente com Ele. Diga glória a Jesus. Irmãos,
Lamentações, Jeremias 1, versículo 11, deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Olha, Senhor, e vê o quanto eu me tornei desprezível. Irmãos, olha o que Faraó disse sobre José: onde acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? João 4,24, Deus disse que Ele procura os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, e o mundo também procura homens que sejam espirituais. O mundo não está precisando de religiosos, o mundo está precisando de espirituais. Fala ao lado assim: espirituais. Irmãos, Deus está à procura e o mundo também. Mas, irmãos, porque muitas vezes nós não estamos aptos ao que é necessário? Porque nós trocamos unção. Trocamos, irmãos, unção por convívio social. Convivemos na igreja como se fosse um clube. Fica assim tudo muito, ficamos todos amiguinhos e todos bem frios, né? Fala assim: misericórdia, de jeito nenhum. Irmãos, porque troca-se unção por estudo. Irmãos, eu tenho uma prevenção muito grande com o seminário, muito grande, porque dos casos que eu conheci, 99,9% entraram em seminário e viraram uma pedra de gelo, de frieza espiritual. Meu amado, se você quer aprender de Deus, aprenda com Ele, diretamente dEle. Diga glória a Jesus. Irmãos, esses ambientes de seminário só se servem para ficar falando um monte de bobagem. Eles ficam questionando a autenticidade da... Irmãos, tem gente que acha assim: eu vou no seminário para estudar a Bíblia. Eles ficam questionando a autenticidade da Bíblia. Ah, faça meu favor, faça misericórdia, perde tempo. Diga glória a Jesus. Ao invés de partir da premissa óbvia que o que está escrito já é verdade, diga glória a Jesus. Mas tem gente que fica dentro do seminário, fica pior do que qualquer crente. Qualquer crente sabe que a Bíblia é verdade. Quem está no seminário fica pensando a respeito. Faça-me o favor. Fala assim: faça-me o favor. Irmãos, isso é trocar unção por tentativas miseráveis de estudo ou de convívio social, de qualquer outra coisa que seja. Fala para um lado: você precisa do Espírito Santo de Deus. Sabe em qual seminário dessa terra você vai conseguir um dom do Espírito Santo? Sabe em qual? Nenhum. Porque o dom é do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Meu amado, olha o que diz o versículo 38. Acharíamos um varão como este? Repita comigo: o nosso diferencial é o Espírito Santo. É a unção de Deus em nós, é o poder de Deus em nós. É isso que nos torna diferentes, é isso que supre a necessidade do mundo e das pessoas que estão ao nosso redor, e é disso que o mundo precisa. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 2, o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Irmãos, em Atos 27, Paulo estava preso e como um dos prisioneiros, sendo levado por um navio para Roma, para ir a um apelo que ele tinha feito para ser apresentado perante César. Era um apelo judicial. Irmãos, Paulo, sendo prisioneiro, ele tinha a unção de Deus, ele tinha a revelação de Deus, e o que ele falava de início não foi ouvido, mas depois foi ouvido. No meio da tempestade, em que o Senhor já tinha dado a revelação que haveria de dar o salvamento, e ninguém se perderia do navio. Alguns soldados quiseram fugir em um bote, e Paulo disse para o capitão do navio: se eles escaparem, não está garantida a salvação de ninguém. E daí o capitão do navio mandou então desperdiçar aquele bote para que todos permanecessem no navio. E ele ouviu isso da boca de um prisioneiro, porque este prisioneiro era cheio do Espírito Santo, e o que ele dizia tinha peso.
Diga glória a Jesus. João capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio, eles falavam com autoridade, e os membros ali daquele conselho ficavam maravilhados, porque sabiam que eram homens iletrados e indoutos, e eles sabiam que aqueles homens haviam estado com Jesus, eles tinham então unção da parte de Deus. Tiago capítulo 3 fala da sabedoria que vem do alto. Irmãos, é uma sabedoria espiritual em contraposição à sabedoria carnal, que é a sabedoria da terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo está precisando de homens espirituais. Acharíamos um varão como este? Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós precisamos nos tornar espirituais. Já passou da hora. Fala isso do lado, já passou da hora. Glorificado seja o nosso Deus. Irmãos, Deus abençoou Labão por causa de Jacó. Porque Jacó, que era um homem sobre quem estava a bênção de Deus, porque Jacó foi trabalhar para Labão, Deus abençoou, e tudo que Labão tinha acabou produzindo muito, por causa da bênção de ter Jacó ao seu serviço. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura. É questão de postura, de posicionamento de mente, de coração e de vontade perante Deus. Fala para o lado, postura. Os crentes, ao invés de serem bênção, é os crentes que estão amaldiçoados. É o crente que está sofrendo inveja, é o crente que está mal, é o crente que está péssimo, é o crente que está devendo tudo, mas um pouco, é o crente que está doente. O teu patrão está sendo abençoado pela tua vida, ou a empresa que você trabalha está falindo? Você está mal, hein, meu filho? Faz assim, misericórdia. Que Jacó de segunda categoria é esse? Faz assim, misericórdia. Irmãos, você sabe o que é isso? É questão de postura. A hora que você vira crente de verdade, isso muda na tua vida. Diga glória a Deus. Essa crentaiada sofrendo inveja, sofrendo e tudo mais um pouco, isso é falta de consagração, isso é falta de unção. Para falar um português bem claro, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Isso é falta de poder, viu, meu filho? Fala isso para o lado, é falta de poder. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco nessa noite, está falando. Acharemos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus. Irmãos, pela própria história de José, nós aprendemos sobre um homem espiritual. Um homem espiritual entende os mistérios de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, é questão de a mente voltada para o Senhor, a mente exercitada nas coisas de Deus, ela fica mais propícia, mais apta a entender as visões, as revelações de Deus, os sonhos. Meu amado, você percebe a temperatura da sua fé quando você tem um sonho e acha aquilo assim mais disparatado do mundo. Você não tem nem eira nem beira, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, nem para onde começa, você não sabe nada. Está mal, hein, meu filho? Fazem misericórdia. Analfabetismo espiritual. Está feia a coisa. Irmãos, isso é falta de espiritualidade, é falta de poder, é falta de profundidade no Espírito Santo. E Jesus quer te dar um chacoalhão. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um homem espiritual discerne bem o futuro. Vai ter 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de fome, então nós temos que fazer isso. Discerne o futuro. Irmãos, tem um monte de crente que parece barata tonta, não discerne nem o presente, que já o futuro. Fazem misericórdia. Irmãos, isso é falta de uma postura com Deus. É isso que você está precisando. Diga glória a Jesus. Irmãos, um crente espiritual dá bons conselhos. Já que vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome, vamos economizar na fartura para ter o que comer na fome. Diga glória a Deus.
um crente espiritual dá bons conselhos. Não fica perdido, não fica desorientado, não fica desnorteado e não fica dependendo sempre dos outros. Você tem que parar de ser crente muleta, fazem misericórdia, crente encosto. Fala assim, viu? E outro, irmãos, um crente espiritual, ele não tem pretexto de avareza. José não estava pensando em nada, não estava pensando em cargo, nem promoção, nem em nada. Deus deu porque Deus é bom, e o coração de José não estava nisso. Outra coisa, um crente espiritual pensa na preservação da vida. Foi isso que José disse lá no capítulo 50 de Gênesis: Deus me mandou adiante de vós para a preservação da vida. Quer dizer, irmãos, um crente espiritual, ele pensa na preservação das coisas e não no desperdício, e não que as coisas se percam. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um crente espiritual sabe ser um vaso nas mãos de Deus. Irmãos, José sabia que a sua vida tinha propósito. Ele teve sonhos na infância, guardou estes sonhos durante a sua vida. Ele sabia que ele estava ali para um propósito. Ele soube entender este propósito da parte de Deus. Um livro que estamos estudando com os jovens, que é Uma Vida com Propósitos, de um escritor americano que chama Rick Warren. Diga glória a Deus. Irmãos, o que nós precisamos é saber que nós temos uma vida com um propósito. O Senhor tem algo que é específico para nós. Deus tem algo para nós fazermos que é para nós fazermos. Só será feito por outra pessoa se nós nos mostrarmos inaptos, incompetentes, inexperientes, ou sei lá o que mais, ou inúteis. Faça misericórdia. Então, irmãos, sabe ser um vaso nas mãos de Deus. Um crente espiritual é aquele que não leva as coisas para o lado pessoal, mesmo tendo motivo para tanto. Os irmãos venderam ele. Ele, além de não guardar mágoa, ele disse: eu vejo que na verdade foi Deus que me mandou para cá. Dentro das igrejas está cheio de crente casquento e feridento. Fala assim, viu? Que se ofende sem motivo, que dirá com motivo então. Jesus, diga glória a Deus. Um crente espiritual, fala para um lado, você precisa crescer. Glória a Deus. E outra, irmãos, um crente espiritual é um crente que não se deixa influenciar pelo que é errado. José ficou muitos anos na cadeia, mais de 10 anos. Mas ele não ficou com o espírito de presidiário por causa disso. Ele soube se preservar. Ele era um servo de Deus na cadeia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E olha só o que Faraó disse ainda. Versículo 39. Pois que Deus te fez saber isso. Ninguém é tão sábio como tu. Deus te fez saber. Repita comigo: um homem espiritual é aquele que aprende do próprio Deus. Deus te fez saber isto. Louvado seja o Senhor. Deus disse em Gênesis 18: não direi a Abraão o que faço, visto que ele há de ser uma grande nação. Em Amós 3, faria o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas? Irmãos, o Senhor revelou para Simeão até que ele não haveria de morrer sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, aprende do próprio Deus e ouve do Senhor. E outra, versículo 40: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará o meu povo. Repita comigo: José passou a reinar em vida. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Romanos 5,17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Efésios 2,6, Ele vos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Reinar em vida. Diga glória a Jesus. Reinar em vida significa que você não é mais levado pelas circunstâncias. Significa que você caminha sobre as circunstâncias. Diga glória a Jesus, como Jesus que andava sobre as águas. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja é casa de oração, e nós vamos hoje orar com imposição de mãos, colocar as necessidades perante o Senhor, pedir para os presbíteros e diáconos virem aqui à frente. Glória a Deus. Irmãos, e é hora de oração. Durante a oração, não levante, não vá beber água, não vá no banheiro. Não é possível que você não fique 2 horas sem ir ao banheiro, por favor. Fala assim, por favor. A hora de oração não é intervalo do culto, muito menos recreio. Você vai ficar sentado orando, entendeu? Fala assim, entendeu? Sentado orando. Salvo se você vier aqui em pé para vir pedir oração aqui à frente. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, o momento de oração é agora. Não é terminado o culto vir pedir oração para o pastor. É agora. Quer receber oração, venha aqui à frente, porque a Bíblia diz, Eclesiastes 3, que tem tempo para todo propósito, e o tempo da oração é agora. Amém? Então feche os teus olhos. Quem quer receber oração pode vir à frente em nome de Jesus.